Hanamichi Sakuragi é definitivamente um dos personagens mais complexos e humanos já criados, sendo o protagonista de Slam Dunk, que é considerado um dos mangás mais icônicos de todos os tempos. Não me impressiono quando leio matérias que dizem que a popularidade do basquete aumentou vertiginosamente no Japão graças ao sucesso desse mangá. E muito do que esse mangá, do que essa obra representa, é carregado por esse personagem. Veja bem, se eu te falar que Slam Dunk não possui uma grande trama, não existem mortes mirabolantes ou mesmo plot twists vertiginosos, e em um certo ponto Slam Dunk chega até a ser um mangá de cotidiano. Se tivermos em vista que no final das contas ele conta a história de um time de basquete escolar. São pessoas comuns ali, que por um acaso têm como seu norte o basquetebol. Takehiko Inoue traz como principais características de Slam Dunk dois pontos extremamente bem definidos: o ritmo da narrativa e os personagens. Mas falando especificamente da narrativa, o autor consegue passar exatamente, principalmente no momento dos jogos, toda a emoção que envolve uma partida de basquete, com todas as suas nuances, e isso em jogos extremamente distintos. Os jogos contra o Ryonan são diferentes dos jogos contra o Kainan. E a partida final que fecha a história do mangá é soberba em toda a sua execução, mas nunca nada me prendeu tanto quanto aquele confronto. E até mesmo nos momentos mais calmos, a narrativa mostra um cotidiano de um time de basquete. Porque em Slam Dunk, na realidade, o protagonista não é o Hanamichi Sakuragi, é o basquetebol. Takehiko Inoue ama e conhece o esporte e foi competente em transpor isso para o mangá. O outro ponto são os personagens. Por mais corriqueiros que possam parecer, todo personagem em Slam Dunk é um organismo vivo, tem a sua história, manias, defeitos, tem sua vida fora do universo de Slam Dunk. Você é o protagonista da sua vida, assim como a pessoa que está do seu lado é a protagonista da vida dela. Por mais coadjuvante que alguém seja em sua história, essa pessoa existe quando não está interagindo com você. E é isso que acontece em Slam Dunk. Do treinador Anzai até a Ayako, o Koguri, qualquer que seja o personagem, por mais corriqueiro, simples e coadjuvante que ele seja, todos têm suas histórias apresentadas nesse mangá. Como na vida real, alguns deles possuem histórias até que bem comuns e simples. O que os une é o basquetebol. O Sakuragi é, antes de mais nada, um completo imbecil. Impulsivo, agressivo, cabeça dura e passional. O motivo que faz ele se encontrar com o basquete é tão banal quanto o próprio Sakuragi, uma apaixonite adolescente besta por Haruko, e ela é apaixonada pelo basquetebol. Assim, para impressionar a garota, Sakuragi resolve que vai entrar pro time e é aí onde começa a história. Sakuragi é alguém que não respeita o esporte, as regras, a dedicação dos outros atletas. Falando um português bem claro, o Sakuragi é bem cuzão, viu? Até por não entender o esporte e por ter um porte avantajado, ele se sobressai inicialmente, mas aos poucos vê que isso não seria o bastante. Vale destacar que até o final do mangá, Sakuragi não é nem de longe o melhor jogador de basquete da obra. E esse é um ponto extremamente valioso para a identificação com o personagem. Porque veja bem, o Sakuragi ele entra em um universo que ele não compreende. E isso tudo por um motivo bem fútil. No final das contas ele achava que jogar basquete era algo fácil. Por isso é que ele faz pouco caso do esforço alheio, porque como ele mesmo disse, ele é um gênio. Mas no final das contas, ele ainda está muito longe de ser o melhor. Eu garanto para você que existem inúmeras histórias da vida real que são assim. Com tudo isso que eu falei do Sakuragi, dos outros personagens serem comuns e simples entre aspas, isso é algo que gera bastante identificação com as pessoas. Porque no final das contas, todo mundo é muito comum, por mais que queira se parecer diferente, fora dos padrões e especial. Voltando ao personagem, toda a curva de crescimento dele, em entender e depois de colocar prática o que acontece na trajetória do personagem durante o mangá. Suas tentativas de namoro com a Haruko acabam ficando cada vez mais de lado para que ele possa treinar e se aperfeiçoar no esporte. Até o ponto em que o Sakuragi está tão inserido nesse universo que ele chora depois de uma das derrotas mais marcantes e impactantes do time de Shohoku. Porque afinal de contas ele consegue compreender o universo que ele estava habitando. O quanto aquela derrota acabou lhe machucando. Porque ele havia treinado tanto para chegar ali. Essa também é uma outra nuance bem interessante. O personagem acaba entendendo o universo, entendendo toda a dificuldade, entendendo o que é o basquete a partir desse momento específico da história. No final das contas, com as diferenças e com tudo que torna a vida de uma pessoa complicada, no final de tudo, o Sakuragi ele é uma peça importante na engrenagem que é o time. Ele não é o mais importante, mas sem ele, o time não chegaria até onde chegou. E é aí onde acontece a identificação. O Sakuragi não cai no senso comum do protagonista de shonens, principalmente nos de mangá de esporte. Ele não é o melhor, mesmo depois de tudo que passou. Além disso, os motivos banais que o levaram ao basquete, aliado à sua total falta de respeito inicial pelo ambiente em que ele está inserido, acaba sendo muito crível à realidade. Vai dizer que não é comum você olhar para um jogador
Seja de basquete mesmo, você tá assistindo pela TV e fala, ah, que merda, olha como esse cara é ruim, como que ele foi errar esse passe. Sendo que você mesmo não seria capaz de acertar esse passe. E essa observação pode ser aplicada a outros inúmeros exemplos. Mas enfim, Slamdunk ele tem um fator de aleatoriedade muito grande, que por um acaso o Sakuragi se tornou um jogador. Mas é esse acaso e é esse desrespeito do Sakuragi a peça que faltava pro time do Shohoku. Porque o próprio desrespeito do Sakuragi, esse deboche que ele tem com tudo, ao ambiente que o cerca e tudo mais, esse mesmo desrespeito e deboche que o prejudicou tantas vezes em tantas situações, que acaba o ajudando e o destacando em tantas outras. Porque até por não conhecer e não respeitar aquilo que ele está enfrentando, é que ele enfrenta de uma maneira diferenciada e com uma coragem que alguém que está inserido nesse universo não conseguiria. São muitas as nuances e detalhes que tornam o Slamdunk tão fantástico. Personagens como Koguri, alguém tão dedicado que ama tanto basquete, mas que está bem longe do talento dos seus companheiros. E mesmo assim, ele também é uma peça de grande importância no time. O próprio final em si do último jogo mostra a aleatoriedade que é a vida humana. Porque a gente tem o Hukao, o grande rival e ao mesmo tempo companheiro do Sakuragi, que é o melhor jogador do Shohoku, tendo que passar a bola pro Sakuragi e ele que faz a cesta da vitória se valendo de um arremesso que ele odiava fazer. O Sakuragi ele gostava mais de dar enterradas e tudo mais. Só que curiosamente um dos lances mais básicos e o que ele mais odiava, e além disso o passe vindo de um dos caras que ele mais odiava, que ele mais tinha birra, são os fatores que determinam a vitória do time no final das contas. São as ironias da vida que acabam a tornando tão interessante. E são essas ironias e tantas outras coisas que fazem de Slamdunk um mangá tão espetacular. Essa é só uma pequena fagulha do que é Slamdunk, e no final das contas é uma junção de inúmeros fatores, inúmeras peças que justificam a sua grandeza, assim como é o time do Shohoku.